barulho lá era da rua, porque era 9 horas da manhã, o pessoal estava arrumando algumas coisas. Já vejam que estamos com roupa mais ou menos preparada para o inverno, mas é outono ainda, está muito tranquilo, a temperatura está agradável, 5 graus, está muito bom. Porque já chegamos a pegar menos 17, então 5 graus é muito gostoso, na verdade. Depois de 8 anos, qualquer temperatura a partir de 10 graus já é muito bom. Então, veja que está aí. E é muito interessante porque nesse lugar a gente tem tido a oportunidade de pregar o Evangelho. Vocês perceberam que a Shirley começou a falar um pouquinho baixo, porque o nosso vizinho é árabe, né? E ali tem uma literatura, essa parte que fica do lado de fora é livre, nós chamamos servez-vous, significa sirva-se, onde as pessoas podem pegar a literatura cristã gratuitamente. Por semana chega a sair de 3 a 5 novos testamentos. E muitos árabes passam na frente, muitos muçulmanos passam na frente e pegam literatura em árabe, Novo Testamento em árabe, e folhetos em árabe, e alguns pegam, olham para um lado, para o outro, põem debaixo do braço, sai assim meio desconfiado, e nós não sabemos para onde essa semente está indo, mas ela está indo, e é o Senhor quem vai dar o fruto de tudo isso. E queremos que vocês saibam que as suas orações estão lá. Então, quando vocês oram por nós, e vários irmãos já me abordaram e disseram, tenho orado por você, eu orei por você essa semana, a outra disse, eu vou orar por você essa semana. Isso aquece o nosso coração. E somos gratos por esta igreja, pastor Neto, pastora Patrícia, o amor que temos por vocês. Os meninos também sempre lembram com muita alegria, porque passamos aqui 1 ano e 2 meses com vocês aqui. Quando Kerly estava aqui, nós passamos 1 ano e 2 meses, e isso foi um tempo muito agradável na presença do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de meditar na palavra de Deus com vocês nessa noite. Essa mensagem que vou pregar para vocês foi a mensagem que eu preguei antes de vir para o Brasil. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, ou se você tem a Bíblia no celular, você pode, como nós dizemos na França, allumez votre Bible, ou seja, ilumine sua Bíblia, né? Mas não vale a pena, não vale usar o WhatsApp, tá bom? Só a Bíblia. Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8. Esse texto é um dos textos que considero um dos textos mais belos das Escrituras. É o chamado de Isaías. Esse profeta que viveu no 8º século antes de Cristo é o chamado profeta do Messias, porque muitas das profecias de Jesus foram pronunciadas por ele. E Isaías era um sacerdote, ele era um profeta, mas antes de ser profeta, ele era um sacerdote, alguém habituado ao templo, ao culto. Ele conhecia toda a estrutura do culto. E ali no templo, ele teve uma experiência marcante. E eu gostaria de ler com vocês o texto de Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. Ele vai estar aqui também na tela, e quem for me acompanhar aí, se eu esquecer de dar algum sinal, você pode ir me acompanhando, por favor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me na boca com a brasa e disse, agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse,
aqui estou eu, envia-me. Minha reflexão nessa noite é baseada nesse versículo 8, terá como base esse versículo 8, a quem enviarei, quem irá por nós? Essa pergunta de Deus ecoa como um poderoso chamado desde a morte do rei Uzias. O rei Uzias morreu no ano 740 a.C. Mas ela também ecoa para nós, é para a igreja do nosso tempo. A quem enviarei? Quem irá por nós? Essa pergunta não pode ser minimizada, ela não pode ser deixada de lado. Ela deve ser encarada com seriedade por cada um de nós. Por quê? Porque Deus poderia usar anjos para realizar a sua obra, mas Ele decidiu usar homens e mulheres como testemunhas do seu amor e da sua graça. Eu estou aqui no Brasil porque eu fui convidado para participar de uma conferência. Tem até a imagem, por favor, pode pôr. Fui chamado para participar de uma conferência, isso me honra muito. Porque o Betel brasileiro, quase me misturei o francês. O Betel brasileiro é uma parte integrante da nossa ida para a França. E vamos participar dessa festa dos 90 anos. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco da história do Betel brasileiro, eu achei algo muito interessante. Por favor, pode pôr a próxima imagem. Em 1910... aconteceu a conferência de Edimburgo. Nessa conferência, foi discutido e decidido que a América do Sul deveria ser deixado de lado, de fora da evangelização mundial, porque eles entendiam, alguns deles entendiam, que a presença católica já era suficiente na América do Sul. Entretanto, alguns líderes não se conformaram com essa visão, e aí eles fundaram a missão UESA, União para a Evangelização da América do Sul. E foi por meio dessa missão que em 1934, pode pôr a próxima imagem, em 1934, após 34 dias de travessia de navio, a jovem missionária canadense Nellie Ernestine Horn desembarcou no porto do Recife e o seu destino era o Alto Sertão da Paraíba. E a sua missão era levar luz onde havia trevas. E ela se uniu com outra missionária, Esther Blauer, e elas fundaram o Instituto Bíblico Betel, uma escola destinada à formação de mulheres cristãs comprometidas com o reino de Deus. Em 1968, a professora Lídia Almeida Menezes assumiu a liderança desse instituto e trocou o nome, Instituto Bíblico Betel Brasileiro. E ela começou a trabalhar com um foco, capacitar jovens com o chamado missionário e direcioná-los para o mundo. E quando ela obedeceu esse chamado, Deus lhe deu um versículo, Salmo 2, verso 8: Pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra por tua possessão. E ela começou a trabalhar com um só objetivo: preparar esses estudantes até que Cristo fosse formado neles. Gálatas 4:19. E esse movimento cresceu, e hoje tem seminários teológicos que formam pastores, missionários, tem agência missionária, trabalha no Brasil, trabalha no mundo, tem obras sociais, uma obra feita com muitas mãos. A pergunta que tenho no meu coração é: o que motivou a jovem Nellie Ernestine Horn deixar o Canadá, uma cidade perto de Toronto, passar 34 dias dentro de um navio, para vir para um país com uma outra língua, uma outra cultura, uma outra temperatura, tudo diferente, para fazer a missão? Eu lhes digo, o que impulsionou esta jovem e tantos outros foi a mesma voz que chamou o profeta Isaías: a quem enviarei, quem irá por nós? Quando Deus chama alguém, é algo irresistível, porque nós não encontramos outro caminho senão o caminho da obediência e da submissão. Um dia eu ouvi esse chamado,
Eu me lembro muito bem. Era um domingo de manhã. O pastor Estevão era o meu pastor. Ele pregava sobre missões. E eu me lembro naquele dia, um domingo de manhã, que ele pregou sobre esse texto. E naquele dia o Senhor me chamou. Eu me lembro que fui eu e o Johnny na frente. Porque quando o Senhor chama, é algo irresistível. Naquele dia, os meus sonhos de ser um militar, eu sempre gostei desse mundo militar, toda a visão de ser um militar, eu coloquei de lado para me dedicar a um outro exército. No entanto, a Bíblia não fala apenas de um chamado específico. De modo geral, todos os crentes são chamados a servirem ao Senhor com seus dons e talentos. O mesmo Deus que chama, e aí coloca esse versículo aí, por favor. O mesmo Deus que chama, uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, é o mesmo Deus que chama os crentes no corpo de Cristo, pode pôr o versículo, para exercerem os seus dons, segundo a graça que nos foi dada. E observando isso, podemos ver o seguinte, pode pôr aí, por favor, o próximo. Cada crente é um missionário. Cada crente é um missionário. Quando a gente vê as imagens do avanço missionário, isso é muito bom. Uma igreja que quer crescer precisa ter um coração em missões. Um crente que quer crescer precisa ter um coração em missões. Cada crente é um missionário. Cada crente foi chamado para influenciar, para testemunhar, para causar impacto na vida, na família, na vizinhança, com uma ética diferente, com uma vida diferente, com uma postura diferente. Foi Jesus quem disse, pode pôr por favor, Jesus quem disse: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Isso não era algo exclusivo para os discípulos do primeiro século. Isso não é algo exclusivo para pastores e missionários. Isso, amados irmãos e irmãs, é uma palavra direcionada a cada pessoa que foi resgatada, a cada crente que experimentou na sua vida a obra do Espírito, a cada um daqueles que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Este é chamado para exercer a sua obra. Nessa noite o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? A questão é como você responde ao chamado de Deus. Nessa noite eu quero meditar sobre 3 coisas do chamado de Isaías. Primeiro, pode pôr por favor, é a visão correta de quem é Deus. O trecho de Isaías é impressionante porque ele mostra detalhes sobre essa visão que ele teve. E eu quero que você tenha na mente isso. Isaías era um sacerdote. Isaías conhecia o templo. Ele estava habituado com os sacrifícios, com o culto, com toda a formalidade que havia naquele lugar santo. Tudo no templo evocava a santidade de Deus, a importância de se aproximar de Deus da maneira correta. No entanto, estar num lugar que evoca a presença de Deus não significa dizer que estamos conscientes de quem Deus é. Vou repetir de novo. Estar num lugar que evoca a presença de Deus não significa dizer que você esteja consciente de quem Deus é. Não há nada mais perigoso para a vida cristã do que se habituar com o religioso. Todo domingo viemos aqui, todo domingo cantamos, todo domingo oramos, todo domingo ouvimos a palavra, nos habituamos com esse espaço gostoso e maravilhoso, mas quem é Deus? Quem é Deus? Perceba que Isaías faz menção de uma coisa, pode pôr, por favor, que a visão se deu
no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias também era chamado de Azarias, segundo Reis capítulo 15. Ele era filho de Amazias. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar em Jerusalém, e ele reinou 52 anos em Judá. A Bíblia diz que ele fez o que era correto aos olhos do Senhor, mas ele foi ferido de lepra da parte do Senhor, e ele passou o resto de sua vida morando numa casa separada. Seu filho Jotão era o que cuidava do palácio e governava o povo. E a pergunta é: o que foi que aconteceu para que Uzias fosse punido por Deus? O livro de Reis não nos dá a razão, mas o livro das Crônicas nos diz claramente que Uzias era um homem piedoso. Ele tinha um exército bem treinado, ele obteve vitórias importantes, ele expandiu o reino, mas ele cometeu um erro fatal. Ele se encheu de soberba. Por causa das conquistas, seu orgulho levou a pensar que ele poderia entrar no templo, que ele poderia oferecer incenso, ele mesmo, no altar sagrado. E a Bíblia diz que quando ele pegou o incenso e entrou e enfrentou os sacerdotes dentro do templo, ele foi punido pelo seu pecado e terminou os seus dias como leproso. Certamente Isaías tem tudo isso na sua mente. Ele conhecia isso porque o livro das Crônicas diz que os registros da vida e do reinado de Uzias foram feitos por ele mesmo, Isaías. Uzias era o exemplo de alguém que fez o que agradava a Deus, mas que não tinha a visão correta do Senhor da glória. Temer o Senhor e fazer o que lhe agrada é apenas um dos aspectos da visão correta. Uzias sabia que era Deus quem lhe tinha dado vitórias. Ele reconhecia isso, mas esqueceu que isso não lhe dava o direito de entrar na presença de Deus de qualquer maneira. E se há uma coisa que hoje, em nosso tempo, parece criar uma falsa visão, é de que achamos que o fato de sermos salvos pela graça, de sermos filhos de Deus, nos dá o direito de falar com Deus de qualquer maneira, ou de levar a vida espiritual de qualquer maneira. Às vezes as pessoas dizem assim: Deus é meu pai. É sim, é Deus seu pai, mas Ele continua sendo o Senhor da glória. Cale-se diante dele toda a terra. Não há nada mais perigoso do que se habituar com um espírito de que eu posso me aproximar de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, onde eu quiser, e não ter reverência e conhecimento e compreensão da presença gloriosa de Deus. Eu vou dizer só apenas uma coisa e peço para você pensar rapidamente nisso. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí estou no meio deles. Pare para pensar uma coisa: Jesus está aqui no nosso meio. O Espírito do Senhor está aqui no nosso meio. O Deus da glória está no nosso meio. Isso não lhe faz tremer? Pode pôr o versículo seguinte, por favor. Não, é isso mesmo. Pode voltar, por favor. Há uma descrição de Isaías, porque no ano em que morreu o rei Uzias, ele tem uma visão do Senhor, e ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E nessa visão do alto e sublime trono, Isaías descreve quem é Deus. Pode pôr todas as descrições, por favor. Pode pôr tudo, muito obrigado. E quando observamos, a primeira coisa que ele vê é o Rei soberano. Eu vi Adonai. Adonai é aquele que domina todas as coisas. É um nome para Deus que reflete a sua majestade e o seu poder real, a sua presença gloriosa que enche todos os espaços da existência. Ele é o Deus absoluto e supremo, Adonai. Depois ele é digno
de reverência. Pode pôr todos eles, por favor. Ele é digno de reverência. Ele é o Deus que está cercado de seres espirituais. Ele é aquele que tem a glória e a majestade, de modo que os serafins, e o texto fala que serafins aqui literalmente significa serpentes de fogo. Eles cobriam o rosto, cobriam os pés, isso aqui é um eufemismo para as partes genitais, e com 2 asas voavam. Isso mostra a reverência diante do Rei da Glória. Os serafins testificavam a glória de Deus, e isso era um contraste com Uzias. Uzias entra no templo de modo arrogante, mas os serafins, seres criados para estarem diante da presença de Deus, não têm a coragem de ver a Deus. Depois Isaías diz que Deus é santo, porque o texto diz que eles cantavam uns aos outros: Kadosh, 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 santo, santo, santo. Esse é o atributo mais singular de Deus, e a forma repetida em 3 vezes mostra intensidade, ou seja, Deus é santíssimo. Esse era o pensamento hebraico, Ele é santíssimo. Veja, meus amados irmãos, que às vezes a gente se apega muito assim: Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus é bom. Sim, Deus é bom. Deus é justo. Sim, Deus é justo. Mas quando Deus nos chama para servi-lo, Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. A santidade de Deus o distingue de tudo e de todos, porque santo significa aquele que é separado. Ele também é o Todo-Poderoso, porque os serafins cantam a santidade de Deus, e a conexão dessa santidade é com essa expressão: Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos, o Deus que domina as hostes celestes. E Ele é glorioso, não apenas em majestade e glória pessoal, mas também glorioso no sentido de que toda a terra está cheia de sua glória. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que tudo o que Deus faz é para a sua glória, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Não é à toa que o verso 4, e pode pôr aí o verso 4, diz que as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A fumaça é o símbolo da manifestação gloriosa de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você: o que é que você faria se tivesse a mesma visão de Isaías? Eu acho que eu cairia morto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esse Deus glorioso está no nosso meio hoje. Será que você compreende que quando canta, você não canta para a equipe de louvor, mas você canta para o Rei da Glória? Que quando você ora, você não ora porque a oração funciona. Tem crente que acha que eu oro porque a oração funciona. Não é assim. Deus não é alguém que a gente tem que orar e quando ora o botão funciona, as coisas funcionam. Não, você ora porque quando ora, sabe que aquele que ouve é fiel. É fiel à sua aliança. É santo, digno, glorioso. Qual é a compreensão de Deus que você tem? Talvez você esteja vindo todo domingo na igreja. É bom vir na igreja. É bíblico. Não deixem de se reunir. Mas quando se reunirem, é bom ter a visão correta de quem Deus é. Segundo lugar, a visão correta de quem somos. Diante da manifestação gloriosa de Deus, Isaías é tomado por um terror profundo, que é isso que o texto mostra. Ele é tomado pela presença do sagrado. A presença do sagrado o coloca em pânico. E o verso 5, por favor, diz: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
E aí, quando temos a visão correta de Deus, é natural que sejamos impactados pela visão correta de quem somos. Você não pode ter uma visão correta de si mesmo sem ter a visão correta de Deus. Isaías sentiu o peso do seu pecado. Ele sentiu o peso do pecado do seu povo. E infelizmente muitas pessoas frequentam a igreja, possuem uma visão errada de si mesmos. Há pelo menos duas, por favor, põe aí a foto deles. A primeira é aquela visão da autocomiseração. É aquela pessoa que diz assim: eu sou pequeno, eu não valho nada, eu sou incapaz, pastor chama, mas não posso fazer isso. Ai de mim, pobre de mim. É a autocomiseração. Por outro lado, tem aquela que é a visão do orgulho. Eu sou insubstituível, se eu não estou aqui, a igreja não anda. Glórias a mim. O pastor Neto, ele sabe o quanto precisa de mim. Irmãos, quando Deus vem ao nosso encontro, as impressões humanas caem por terra, e aí somos confrontados com essa realidade. Pode, por favor. Somos pecadores, carentes da graça de Deus. A santidade de Deus nos faz tremer toda a criatura. E quando você olha a Bíblia, você vê Jacó no val do Jaboque, lutando, até que Deus toca a coxinha dele. Acabou. Deus não precisou fazer muita coisa. Você vê Gideão, que diante da manifestação gloriosa do anjo do Senhor, ele diz: eu vou morrer. Eu vi Deus face a face. Manoá, pai de Sansão, que diz: quando todas essas coisas acontecerem, qual o teu nome para que possamos honrar a Deus? E o anjo do Senhor diz: mas por que perguntas o meu nome, que é sobremodo maravilhoso? E quando o anjo do Senhor sobe por entre as chamas, Manoá diz a mesma coisa de Gideão: eu vou morrer. Ezequiel, quando vê a visão junto ao rio Jaboque, ao rio Quedar, a visão gloriosa de Deus, ele pensa que vai morrer. Zacarias, pai de João Batista: Pedro, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. João, no Apocalipse, quando vê Jesus glorioso, com olhos com chamas de fogo, com roupas brancas, mais brancas do que a neve, João cai como morto. Deus tem prazer em nos usar, meus irmãos, como instrumentos em suas mãos. Mas saiba, Deus nunca usará alguém que não seja profundamente tocado pela realidade do seu pecado e alcançado pela graça. É incrível como o texto nos mostra isso, porque o temor do profeta diante da santidade da presença divina o levou ao desespero. No entanto, a graça de Deus se manifestou tão poderosa, e olha o que diz o texto: então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E ao ser tocado nos lábios, Deus não apenas estava perdoando o profeta, mas estava o capacitando para a obra que ele deveria fazer. A brasa simboliza a graça divina, que mostra que o pecado é perdoado quando confessado diante de Deus. Isso nos mostra mais uma vez que quem nos purifica, quem nos separa para fazer a sua obra, é o Senhor mesmo. E agora purificado, perdoado, o profeta poderia utilizar a sua boca como instrumento da graça de Deus. Como é maravilhoso, amados irmãos e irmãs, quando somos confrontados com a santidade de Deus, quando ela é capaz de mudar tudo em nós, e aí nós nos sentimos como instrumentos imperfeitos que são usados pela graça, perdoados pela graça. Deus usará pessoas imperfeitas, mas nunca usará pessoas sujas.
E em terceiro lugar, o serviço é a resposta à graça recebida. O chamado de Deus não veio antes, veio depois do perdão. E a visão é clara, pode pôr por favor. Ninguém poderá servir a Deus sem antes ter tido um encontro transformador com Ele. Não é uma questão de religião. Isaías era um sacerdote. Ele conhecia o templo, ele conhecia o funcionamento do templo, ele sabia tudo sobre os sacrifícios, as regras, a estrutura. Você pode conhecer muito do mundo religioso evangélico, você pode ser batista há muito tempo, você pode conhecer toda a estrutura da igreja, você pode ter até mesmo uma família que tem um histórico dentro da igreja. Sem um encontro com Deus, você poderá fazer coisas religiosas, mas será apenas pela força humana. Há muito da obra de Deus hoje sendo feita pela força humana, mas quando o homem morrer, a obra morre. No entanto, quando as coisas são feitas do jeito de Deus, da maneira de Deus, no chamado de Deus, os homens morrem, mas a obra continua. Josué estava preocupado quando estava com o povo nas campinas de Moabe, e Deus teve que lembrar Josué: Josué, Moisés meu servo é morto, agora faz esse povo conquistar a terra. Em outras palavras, Moisés morreu, mas eu não morri. Cada crente é chamado a servir, mas tenhamos o cuidado de não pensar num crente como alguém que frequenta a igreja, mas antes de tudo, alguém que compreendeu quem Deus é e o que somos. E quando lemos o texto, vemos a dinâmica que nos leva a esse ápice. Pode pôr, por favor. Depois disso ouvi a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem irá por nós? Esse Senhor, esse Adonai, que chama o Deus soberano, que é fiel à sua aliança. Ele chama, ele pergunta. Essa pergunta é lançada à corte celestial. Deus está sentado no seu trono de majestade. Os serafins o glorificam. As portas do templo tremem. E as perguntas são profundas, mas não indica que Deus esteja em dúvida. Deus não está assim: o que é que eu vou fazer agora? A pergunta não é direcionada aos anjos. A pergunta é direcionada à corte celeste, mas tem um alvo: Isaías. Deus nessa manhã faz a mesma pergunta e tem um alvo: é você. A quem enviarei? Quem irá por nós? Eis-me aqui. Aqui estou. Envia-me. Queridos, a resposta de Isaías é a voz de alguém que se entrega completamente, de quem é impulsionado pela presença de Deus, impulsionado pelo perdão recebido. Ele não tem outra saída senão dizer: eu vou te servir. E vocês sabem o que é mais impressionante? A espontaneidade e a entrega de Isaías mostram que ele ignorava totalmente a natureza de sua missão. Isaías não recebeu um portfólio. O anjo não foi lá com um portfólio e disse: Isaías, se você aceitar, este é o seu trabalho. O trabalho de profeta compreende 40 horas semanais de trabalho, ok? Você vai pregar no templo, em algumas sinagogas. Não. Ele não recebe nada, mas ele se entrega plenamente. Ele se entrega plenamente. Ele aceita o peso, a alegria, os desafios, o risco, as vitórias do chamado. Você sabe como Isaías morreu? Segundo a tradição judaica, morreu cerrado ao meio por Manassés no final de sua vida. Mas ele aceitou o chamado. Deus continua a manifestar sua presença gloriosa no meio do seu povo. Ele continua a chamar os salvos para exercerem o seu ministério. Nem todos são chamados para o ministério pastoral, nem todos são chamados para ir para missões, nem todos vão abandonar tudo para pregar o evangelho num outro país. Mas cada crente em Cristo é chamado para exercer o seu ministério no corpo de Cristo e no mundo.
A obra de Deus é muito maior do que você pensa. A obra de Deus é maior do que essas paredes. A obra de Deus é maior do que a denominação. A questão é o que você vai fazer com o chamado de Deus para a sua vida. Será que você vai repulsar esse chamado? Ou você vai colocar sua vida nas mãos do Senhor? O que você fará com isso? Vai colocar os seus projetos na frente? Ou vai dizer corajosamente: aqui estou eu? Um dia o Senhor me chamou. E saiba, eu nunca lamentei por isso. Eu nunca lamentei por isso. Eu me lembro quando me levantei daquele banco da igreja para ir à frente, para dizer: eis-me aqui. Eu nunca pedi a Deus para me explicar aonde Ele me colocaria, mas eu confiei minha vida nas mãos dEle. Eu não tinha nenhuma razão para deixar a igreja de Bauru. Uma igreja que eu tinha passado dos 16 anos de ministério que eu tinha lá, passei 13 construindo um templo. Estava quase igual Salomão. Mas eu dizia para os pastores da cidade, eu dizia assim: quando eu terminar isso aqui, eu vou embora. Eu me lembro de um pastor que disse: mas rapaz, você vai embora quando você poderia desfrutar. Eu disse: mas isso aqui não é a pirâmide onde eu vou ser enterrado. O pastor que está hoje lá era o meu líder de louvor. E tenho alegria toda vez de voltar lá, sem nenhum peso, sem nenhum apego. Eu fico tão feliz de saber que a igreja continua crescendo e avançando. E eu me sinto muito bem de ser hoje apenas um missionário da igreja que eu trabalhei. Nunca tive nenhum peso. Ir para a França foi algo muito difícil, porque é uma língua que você pena para aprender. Alguns dizem que vai ser a língua do céu, você vai demorar a eternidade para aprender. É duro você chegar num lugar e alguém dizer assim: você tem experiência pastoral no Brasil, aqui você não vale nada. Você não tem nenhuma experiência. De você ter ânimo e vigor e vontade de fazer a coisa andar, e os outros dizem assim: calma, não é desse jeito. Mas em nenhum momento eu disse: por que o Senhor me trouxe para cá? Ou por que eu estou passando por isso? Eu nunca lamentei. Eu dizia: Senhor, eu não compreendo tudo, mas eu sei que Tu estás comigo. Em casa, cada um de nós passou sua crise. Cada um de nós. E o Senhor sustentou a cada um de nós nesses 8 anos. Que alegria poder ver meus filhos servindo a igreja. De ter batizado Caleb. De vê-lo tocar a bateria, de ver o Natan tocar a guitarra. De estarem engajados no grupo de jovens universitários. Eis-me aqui. Moramos há 6 anos num mesmo lugar, numa casa de 84 metros quadrados. Quando chegamos lá, os vizinhos nos receberam muito bem. Quem é você? Somos brasileiros. Ah, é? O que você faz? A primeira pergunta no francês: o que você faz? Eu sou um pastor protestante. O que é um pastor? E aí quando você começa a explicar, ele diz: ok, tudo bem, fica no seu canto, eu fico no meu. 6 anos no mesmo lugar, tentamos várias vezes mudar de lá, porque a casa é pequena, a gente gosta de receber pessoas, vocês viram. Gostamos de receber pessoas. Mas o Senhor disse: não. Quando a proprietária pôs a casa para vender, corremos atrás, a igreja orou, tentou achar uma casa, não tinha casa. E nos 45 minutos do segundo tempo, veio alguém, disse: eu vendo casas. Aí trouxe uma outra pessoa, o senhor olhou a casa, saiu comigo lá e disse assim: olha, eu vou comprar casa, mas não é para mim não. Eu já tenho a minha, na outra vila. Eu moro numa vila de 2.000 habitantes. Então, eu quero só fazer uma pergunta: você quer continuar sendo locatário?
E eu continuei sendo um locatário lá. Não saímos de lá. E ano passado, a partir do ano passado, após quase 5 anos dando testemunho ali, conversando com, mas sem falar de Jesus, os vizinhos começaram a se aproximar de nós. Começaram a se aproximar de nós. Eu vou contar só 2 histórias. Tem muitas, só vou contar 2. Uma é da Silvi. Silvi é uma das nossas vizinhas. Na frente do jardim dela, as flores estavam todas mortas, porque o coração de Silvi estava morto. A Shirley foi passear e sentiu o Senhor dizer: compre um vaso de flores e ponha no jardim dela. A Shirley comprou um vaso de flores, tirou todas as flores mortas, pôs o vaso de flor bonito, com uma mensagem para ela. No final da tarde estava Silvi na nossa porta, chorando, agradecendo por aquilo. E começamos a criar laços de amizade. Uma mulher divorciada, com as filhas, que decidiram morar com o marido sozinha. Mas ali a gente estava dando testemunho. De vez em quando ela pergunta alguma coisa da Bíblia e a gente vai falando. Serviço. Serviço. Amor, compaixão pelas almas. Pouco antes de vir para a França, para o Brasil, eu precisava ir para a igreja, vou de ônibus. E não é como aqui. Aqui tem ônibus a cada 15 minutos, 20 minutos. Lá na vila é 7h02, 7h30, 8h12, 9h15, 13h13. Tem horários específicos, se você perder o ônibus, acabou. Aí eu ia para a igreja, peguei minha sacola, fui para o ponto de ônibus, 13 horas, 13h10. 13h13 o ônibus não aparece. Mas é estranho, normalmente aparece, eles são bem pontuais. Daqui a pouco vem Silvi no carro, ela passa no ponto de ônibus, diz: onde você vai? Eu digo: eu vou na igreja, eu te levo, eu estou indo para o médico. E aí a gente foi conversando, ela foi falando dos seus problemas, e eu só escutando. E quando ela me parou para deixar próximo da igreja, 1 quilômetro para eu caminhar, eu pus a mão nela, orei por ela, pedindo ao Senhor que pudesse abençoar a vida dela, que o Senhor conhece a vida da Silvi. Quando eu terminei de orar, ela estava chorando. Depois ela perguntou para a Shirley: o Gilson é psicólogo? Aí a Shirley disse: não, mas ele tem experiência. E com isso, e aí ela disse, eu gravei algo que ele disse para mim: não se esconda, se você está sofrendo, vem falar com a gente. Sabe o que é isso, irmãos? Olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Eis-me aqui. Parar para ouvir as pessoas. A gente vive numa loucura de um mundo que não para. As pessoas precisam de alguém que sente e escute. Você é essa pessoa de Deus. Larga o celular em nome de Jesus. Senta com a pessoa, escute a pessoa. Escute seu vizinho, seu amigo de trabalho. Você está onde está porque você é a luz e o sal da terra. Diga: eis-me aqui, Senhor. É a última história, para não perder muito tempo e não, como dizem em francês, não déranger, né? Não perturbá-los. É a história de uma pequena família, de vizinhos também. Eles são militares, Tony e Maud. Eles têm uma pequena filha, Swan. Mas quando eles chegaram, eles se enclausuraram dentro da casa e quase ninguém os via na rua. Aí uma vez os vimos e vimos que a Maud estava grávida. E eu falei com o marido dela e disse: parabéns pelo bebê. Passaram-se alguns meses sem vê-los novamente. Um dia Sheila está voltando para casa de uma caminhada e vê o Tony com uma senhora, que era a mãe dele. E a Shirley dá um sinal e diz: o bebê já nasceu? E ele disse:
Sim, ele nasceu já faz uns 15 dias, mas ele faleceu ontem. A Shirley é psicóloga, ela gosta muito de trabalhar com enlutados, com idosos, com crianças. E aí ela disse, olha, se sua esposa precisar, eu sou psicóloga, eu estou aqui para ajudá-los. E ele agradeceu. Nós começamos a orar por essa família. E a Shirley disse, Senhor, eu não quero ir bater a porta da Modi, mas que o Senhor a leve a vir falar comigo. E um dia, quando a Shirley estava saindo com o nosso cachorro, a Modi estava na porta. E quando ela viu a Shirley, ela foi direto para a Shirley. E aí começamos a conversar com essa família. E aí começamos a dizer, vocês não precisam de... Porque eles ficavam os 3 dentro de casa. Agora imagina, irmãos, os 3 dentro de casa. E ela chorando o tempo todo. O marido não sabia o que fazer, totalmente perdido. E a criança de 6 anos dentro daquele mundo de confusão, de tristeza, de depressão, de angústia. Aí a Shirley disse, olha, deixa a Suane brincar com a gente, deixa ela vir aqui em casa. E aí ela se apegou ao Natan, se apegou ao Caleb. E aí ela ficava lá brincando. Ela me chamava, tio, eu quero comer. Aí eu fazia um lanche para ela. E ela brincava com os meninos. E aí começamos a trazê-los para dentro de casa. E aí os meninos brincavam com ela do lado de fora. E ficávamos eu, a Shirley, o Tony e a Modi sentados na mesa. E eles chorando e contando, ela contando toda a tristeza da perda de seu filho de 15 dias, o pequeno Eliot. E ela disse, eu nunca fui ensinada sobre Deus. Imagine, irmãos, nunca fui ensinada. Minha família nunca falou de Deus, nunca falou de Bíblia. Eu nunca fui na igreja. O Tony disse, meu pai me obrigava a ir na igreja, me obrigou a fazer o catecismo. E eu tenho assim, até uma certa raiva de igreja. Nós só escutávamos, conversávamos e começávamos a orar com eles. Um dia eu os convidei para ir na igreja e eles foram. E a igreja os abraçou, a igreja os cercou. Aí ele viu que a igreja era totalmente diferente, não era aquela visão católica dele, da missa, tudo. E ela descobriu um mundo diferente, porque ela nunca tinha entrado numa igreja, nunca tinha ouvido a palavra de Deus, nunca tinha ouvido os cânticos, e os cânticos parecia que tocavam o coração dela. E aí naquele domingo, porque a gente só tem culto de manhã, aí a gente foi almoçar, ficamos à tarde batendo papo e conversando, e ela abrindo o coração, e a gente conversando. E aí o Tony começou a conversar comigo, ela disse assim, acho que foi por isso, acho que a vida do Eliot me impulsionou a buscar a Deus. Olha que coisa veio na mente dela. E aí eu olhei para o Tony, para ela e disse, Tony, Jesus disse uma coisa interessante, que um grão que cai na terra, se não morrer, não pode dar fruto. Deixa eu lhes dizer uma coisa, Eliot descansa nos braços de Jesus. Ele não sofre, ele vive, porque Jesus disse que às crianças pertence o reino dos céus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Eliot é essa semente que caiu na terra, e ele vai produzir muitos frutos. Quando eu terminei de dizer isso, Tony estava chorando. E é tão gostoso a gente fazer um bolo e celebrar o aniversário do Tony esses dias, e ele olhar para a gente e dizer assim, vocês são nossa família. E a Suane pular no cangote do Natan e brincar com a gente e chamar tio, tia. E aquilo nós estamos semeando. E aí já falamos para a Modi, nós vamos orar por você, para que o Senhor te dê um filho. Eles se converteram? Não. Nem como a Sônia, que é uma muçulmana que está lá ouvindo o Evangelho. Mas eu creio que o Senhor vai me levar a batizar cada um deles. Tudo começa com um eis-me aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Seus amigos precisam de você. Seus vizinhos precisam de você.
Sua família precisa de você. Seu filho, sua filha precisa de você. Precisa de homens e mulheres que tenham a visão correta de Deus, que foram perdoados pela graça e que em resposta à graça recebida vão dizer somente: minha vida está em tuas mãos, Senhor. Eu não sei pregar como os pastores, eu não tenho habilidade para falar muita coisa, mas eu posso dizer apenas uma coisa: eu não sei se ele era pecador ou não, só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Eu estava perdido e fui achado. Deus quer usar a sua vida. A quem enviarei? Quem irá por nós? Eis-me aqui. Usa-me. Gostaria de orar com você nesse momento, por favor. O Senhor está no nosso meio. Então adore-o. Diga: santo, santo é teu nome, Senhor. Quais são as pessoas que Deus quer alcançar através da sua vida? Talvez você esteja tão habituado com a vida religiosa que esqueceu da sua missão. O Senhor nessa noite te chama a ter a visão correta do Senhor, a ter a visão correta de você mesmo, perdoado pela graça, e a visão correta da missão. Você é quem está sendo chamado. Seu campo missionário é a sua vizinhança, sua casa, seu trabalho, seus amigos. Se disponha nas mãos de Deus e Deus fará o resto. Responda apenas ao chamado: eis-me aqui, usa-me. Senhor Deus, fomos salvos pela graça, mas não para esperar os céus sentados em bancos de igreja. Fomos salvos pela graça para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Fomos salvos pela graça e perdoados pelo Senhor para sermos testemunhas neste mundo de trevas. Fomos salvos pela graça para sermos as mãos de Jesus, os pés de Jesus, os ouvidos de Jesus, os olhos de Jesus, as testemunhas do Senhor. Perdoa-nos quando nos habituamos com o religioso, com a vida de vir à igreja, cantar e ir embora. Perdoa-nos quando temos uma visão errada de nós mesmos. Que nessa noite o Senhor venha com brasas vivas, tocando nossos corações e mentes. Que a tua voz ecoe em nossa alma e de nós só saia uma resposta: eis-me aqui, usa-me, 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 Senhor. Abençoa esta amada igreja, que esta igreja seja uma igreja missionária, uma igreja que avance, uma igreja que é sensível ao pecador, uma igreja que manifesta a graça do Senhor. Abençoa a liderança, abençoa os pastores, o pastor Neto, que o Senhor cuide desta igreja e continue abençoando, para que ela caminhe segundo o propósito do Senhor. Muito obrigado por esse tempo, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor.